Olá! Fragmentos para a vida 2. Hoje vamos falar de comunicação. Um dos grandes entraves nos relacionamentos, sejam eles conjugal, de amizade, no trabalho, é a falta de comunicação ou o excesso dela. Por isso aqui vai algumas dicas para você, mulher, já que o assunto é família, para você, marido, algumas dicas de como se comunicar bem no seu relacionamento. Em primeiro lugar, você precisa ser um bom ouvinte. Tem pessoas que adoram desabafar, adoram ser ouvidos, mas não têm paciência para ouvir. E é preciso ser um bom ouvinte, esperando o momento certo de falar. A Bíblia nos ensina a ser tarde, ou melhor, pronto para ouvir e tarde para falar. Ouça primeiro, antes de você expressar a sua opinião. Pense 2 vezes antes de você falar, porque muitas pessoas são precipitadas ao responder alguém, mas temos que falar de tal modo, de tal maneira, que a pessoa saiba entender o que estamos falando e aceitar o que você está nos dizendo. Não é? Se nós não pensarmos antes de falar, nós sofreremos as consequências. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, quem guarda a sua boca e a sua língua se livra de tristezas, se livra de angústias. Portanto, refreamos a língua, saibamos o momento de falar. Falar a verdade, mas com amor. Tem pessoas que são muito sinceras no falar, dizem o que pensam e muitas vezes se orgulham disso. Mas isso que está sendo dito, se não for dito com amor, ela não vai trazer resultados positivos. Antes, vai trazer revolta. Então, é preciso entender que a gente precisa falar a verdade, sim, mas com amor. E, inclusive, deixar a mentira de lado. Falar a verdade, deixar a mentira. Agora, a verdade dita com amor. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, a revolta. Uma outra dica é você não se envolver em rixas, não é? É possível você discordar de alguém sem ser necessário provocar brigas, não é? A mulher honrosa, a mulher sábia, ela se desvia de questões. O homem sábio, o homem honroso, se desvia de confusões, porque ele não se envolve em rixas. Não responda com raiva. Muitas vezes, nós explodimos quando alguém discorda de nós, ou quando nós queremos discordar com alguém. Mas o melhor é usar palavras brandas e respostas bondosas, carinhosas, gentis. Nós vamos ter, com certeza, resultados melhores. O que tarda em irás é um grande em entendimento. Quando você não se ira com facilidade, você é um sábio. Tenhamos cuidado. Muitas vezes no casamento, um dos cônjuges usa o silêncio, mas não faça isso. Para afetar, para frustrar o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, não use o silêncio. Porque quando você hesita em responder, é melhor explicar por que está hesitando em responder. Diga que está pensando da melhor forma. Porque o silêncio, em especial, quando o silêncio faz parte, por parte do marido,
representa para a esposa uma resposta negativa. Então, não use o silêncio. Responda, diga o que sente, o que pensa. Evite aborrecer o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa. Estamos falando de família, mas isso serve, a comunicação ela está intrínseca em todos os tipos de relacionamentos. Então, não evite aborrecer a pessoa com quem você está convivendo, dialogando, não é? O que modera os seus lábios é sábio. Portanto, evite aborrecer. Procure a melhor forma, a melhor maneira de você conversar, de você falar com alguém sobre o assunto que está sendo exposto em questão. E quando você estiver errado, admita, é um grande problema. Muitas pessoas sempre se acham o dono da verdade. É como se ele nunca fosse uma pessoa que falhasse. Então ele não admite o erro. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Nós temos que admitir, nós não somos perfeitos. Nós podemos sim falhar. Então admita quando erra. E aí o perdão, o pedido de perdão é muito mais fácil de ser aceito quando você admite o seu erro. Não culpe, não critique o seu cônjuge ou qualquer pessoa, mas procure restaurar a relação, encorajar, edificar. Você precisa fazer isso, ao invés de culpar ou criticar. E quando as pessoas são altamente críticas, são pessoas que se acham inerrantes. E ninguém é inerrante, só o Pai que está nos céus. Nós, meros mortais, somos falhos, erramos. Não importa em que patamar você esteja diante da vida. O degrau que você galgou, não adianta. Do mais alto degrau ao mais baixo, nós erramos. Procure entender a opinião do seu cônjuge ou de quem você está, com quem você está se relacionando em qualquer ambiente, não é? Procure entender a opinião com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros em amor. É assim que a palavra de Deus nos orienta, suportando uns aos outros em amor. E por último, e uma das muito mais importantes, procure o tempo certo, escolha o tempo certo para se comunicar. Eclesiastes 3 nos diz que há tempo para falar e tempo para calar. Então, a palavra é muito boa quando ela é dita ao seu tempo. Assim nos fala a palavra de Deus. Então, procuremos nos comunicar da melhor forma possível com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa sogra, com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho. Em qualquer relacionamento, sejamos sábios em nos comunicar. Que Deus nos ensine a falar bem no momento certo. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, dê o seu joinha. Um grande abraço na paz do Senhor.